Olá, boa noite. Sexta-feira, friozinho aqui em São Paulo. Vamos fazer a última live do mês. Este mês de abril eu trouxe o tema intercâmbio aqui. Já conversei com o Fernando Henrique, que fez um intercâmbio do ensino médio nos Estados Unidos. Ontem eu conversei com a Marcela, que fez um estágio internacional, um estágio de pós-doutorado na França, e contou pra gente ontem todas as dificuldades, todas as superações que ela teve que aconteceram com ela lá na França. E hoje eu vou conversar com meu amigo, que tem uma história legal para contar pra gente, de quando ele fez um intercâmbio de imersão na Inglaterra, né? E eu acho que você tá de cabeça de lado. Você Ah, eu tô precisa de virar. lado? Tá, vamos virar então. Você vira aí. É, Senão vai ficar é a bem minha primeira, engraçado. É a sua primeira vez? é a minha primeira vez. Eu tinha colocado assim, na verdade, para ir Ah, carregando o celular. Mas eu tô com 50%, deve o dar meu, certo. Vamos lá. por via das dúvidas, o meu eu sempre trago uma extensão aqui, porque o meu chega uma hora que ele cai. Tá Você tá certo. Aí bem? se eu tô bem, graças a Deus. Infelizmente, nos tempos que a gente está passando agora, a gente precisa sempre perguntar se as pessoas estão bem, né? Primeira coisa. Infelizmente, né? Há muitas É, notícias ruins chegando, né? é Esperamos que verdade, essa verdade. fase vá embora o quanto antes Se Deus e que a gente quiser. possa ter um pouco mais de tranquilidade aí com relação às pessoas queridas do nosso convívio, né? É verdade, é verdade. Tá bem difícil isso aí. A mamãe já tomou vacina? Já tomou, já tomou a segunda dose já. Então tá joia. Aqui tá chegando também. Minha mãe já tomou, meus irmãos. Eu, como eu sou bem mais jovem, sabe? Então ainda não chegou a minha vez, mas os meus irmãos todos já tomaram, minhas cunhadas. Então o pessoal já tá quase pronto para fazer um churrasco. Só não pode porque eu ainda não tomei, o Fred. Temos que esperar chegar a nossa vez agora. Esperar chegar a Muito. minha também. Aí podem convidar É, para o churrasco pro que eu vou estar churrasco, né? presente. Ah, então tá bom. Então nós É. vamos esperar. Vamos esperar todo. O negócio é o seguinte: vamos esperar todo mundo vacinar pra gente fazer logo uma festa, né? Uma mega festa. Nós está precisando de festa. Muito bem. O Instagram nos dá 1 hora certeira. No começo das minhas lives, essa aqui deve ser a 50 e lá vai pedrada. Mas no começo eu perdi a hora completamente. Às vezes a gente estava no auge da conversa, aparece um temporizador aqui assim, 20, 19, 18. E aí eu peguei e falei, nossa, tinha que cortar a conversa. Você vê minhas lives lá no começo, era aquela correria, né? Então agora eu já estou coordenando melhor aqui o horário. Então já vamos começar logo para a gente não perder Ah, tá o certo. Vamos lá então. tempo, né? Essa 1 hora. Muito bem, eu sou Isabel Bossi, eu trabalho com coach de positividade. E ser positivo não significa que a gente não tenha pensamentos negativos, só significa que a gente não deixa esses pensamentos negativos comandar a nossa vida. Olha que percepção. E aí, no ano passado, quando veio a pandemia com tudo, assim, eu achei que eu podia fazer algo para distração, né? Eu comecei a utilizar essas lives como meio de distração. As pessoas estavam todas em casa, agora já não muito, mas em maio do ano passado a gente estava bem trancado, eu me lembro disso. E eu queria que as pessoas soubessem como é que as outras estavam superando né, as dificuldades, quem tinha empresa, como é que estava fazendo e tal. E aí eu fui com essas lives, Cleberton, de maio, acho que até setembro, falando de desafio na pandemia. Aí depois eu cansei, falei, chega de falar de pandemia. Aí em setembro ou outubro eu comecei a tematizar. Então, em setembro, outubro foi o mês da aventura na natureza.
Aí eu conversei com pessoas que atravessaram os Estados Unidos de bicicleta, nós que andamos a pé, a quem foi para Santiago de Compostela. Depois, em outubro, eu criei outro tema, em novembro, e assim foi. Dezembro, a gente fechou com o Marcos Borba, que você deve conhecer. Eu fechei o Conheço. mês da gratidão, né? A gente fez 2 lives sobre gratidão, foi bem legal. E fechamos o mês e falei, eu cansei, não vou fazer mais isso, né? Eu acho que tem muita gente fazendo live. E aí as pessoas começaram a me perguntar, e aí, você tirou férias para sempre? Quando é que você vai voltar para começar falar de novo? Vocês querem escutar? Não, nós queremos sim, né? Convida outras pessoas. E assim, eu tinha uma lista de gente, e aí eu comecei, então vamos embora, né? Aí no mês de março, eu fiz algumas. No mês de março, na verdade, eu disse que era o mês da mulher, eu fiz 8 ou 9 lives na sequência. Foi segunda, terça, quarta, só com a mulherada. Não privilegiei nenhum menino, não chamei nenhum menino. Só com a mulherada, para a mulherada contar como é que estava. E foi bem legal. Aí no mês de abril eu fiquei pensando, o que é que eu vou inventar esse mês? E aí me ocorreu o Fernando, que eu ainda não tinha feito nenhuma live com ele. Ele fez uma live para mim no final do ano, que eu não pude fazer, que eu tinha feito uma cirurgia na boca. Ele e a Maria Paula tocaram uma live para mim, mas eu não tinha feito nenhuma com ele, já tinha feito 2 com a Maria Paula. Ele tem uma história bacana do intercâmbio, você lembra? Você mais ou menos acompanhou a gente no intercâmbio dele. Sim. E aí, na terça-feira, então, ele contou pra gente como foi fazer intercâmbio no 3º ano do ensino médio, onde a maioria dos jovens geralmente faz intercâmbio no 2º ano, né? Então, ele fez no 3º ano e ele contou tudo como foi. Aí eu trabalho num centro de pesquisa aqui na USP, e aí eu tenho uma amiga que eu já fiz um trabalho de coaching com ela, e ela foi para a França num estágio pela FAPESP, desenvolveu parte do projeto de pesquisa dela, ela é pós-doutoranda. Quando ela chegou lá em março do ano passado, o que aconteceu? Deu a pandemia. E ela ficou completamente perdida os primeiros 6 meses. E ontem ela relatou para a gente tudo o que aconteceu, e tudo que deu certo, tudo que deu errado, né? Mas na maior parte do tempo, a gente sempre tem que ver que existem coisas positivas. E aí, assim, eu fiquei pensando, quem é a terceira pessoa que eu vou convidar, né? E aí me ocorreu você. Eu falei, eu sei que ele tá com um TCC novinho, que ele tá louco para conversar, porque ele já jogou isso no Instagram, quem quiser conversar. Um assunto super legal, mas eu acho que a gente podia dar uma amarrada e você contar um pouco para a gente também como foi o seu intercâmbio que você foi para a Inglaterra, né? Então, gente, aqui hoje eu estou com o Cleberton Reis, meu amigo de muitos anos, amiga da família, das meninas, da sobrinha, de todo mundo, e eu quero dar boas-vindas para ele, e ele vai começar contando para a gente como é que foi essa coisa de fazer o intercâmbio. Eu sei que você tinha acabado de fazer um curso de inglês, mas eu quero que você que conte pra gente. Seja muito bem-vindo. Tá certo. Então, parabéns aí pela sua iniciativa. Você é uma pessoa muito inventiva, né? Tá sempre trabalhando com novidades, coisas novas, né? E são aquelas experiências que a gente começa de um jeito e elas tomam corpo e começam a ter vida própria, né? Você pensou em uma coisa, depois foi ganhando outro formato e agora tá caminhando aí com as próprias pernas, né? As pessoas, você interrompeu, as pessoas começaram a perguntar se não ia ter mais, né? Então, assim, eu tinha feito já um bom tempo de curso de inglês, né? Tinha já, creio que acho que uns 8 anos de estudo eu tinha, né? E aí eu tinha aquela curiosidade de ter uma experiência real. Eu nunca tinha saído do Brasil, né? Primeiro para testar o inglês ali que eu tinha aprendido na sala de aula, e também para vivenciar algo real. Também eu tinha essa vontade, né? Nunca tinha saído do Brasil, foi a primeira vez que eu fui. Então, eu decidi pela Inglaterra porque eles são muito organizados quando se trata na questão de estudo. Então, tem país que é bom, por exemplo, o Brasil é bom
para produtos alimentícios. Em país que a China é bom para manufaturados. Certo. E os ingleses são bons para educação. Então, eles se organizam muito bem nisso, o governo tem representações fora do Brasil voltadas para a promoção da cultura, da educação. Então, você consegue entrar no site, ver as instituições que são reconhecidas pelo governo, né? Então, você procura um curso lá que esteja dentro daquilo que você está procurando. Ali mesmo eles já te indicam a forma de hospedagem, né? Então, primeiro, aí essa instituição do governo, que é o British Council, né? Eles têm representações em vários países, inclusive no Brasil, tem aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Você entra no site, procura um curso dentro do seu perfil e eles indicam uma instituição que eles reconhecem a idoneidade. Para você saber, não fechar um acordo com alguém que você fique em dúvida se é idôneo ou não, né? Então, eles têm essa organização lá. No próprio site, eles já perguntam se você aceita uma casa que tenha criança ou animal. Tá. Eu assinalei criança. Hoje, talvez eu até assinalasse animal, eu tenho mais intimidade com o animal hoje, mas na época eu não tinha tanto. Então, assinalei lá a criança. Quando eu cheguei na casa, tinha criança que estava lá às vezes, foi uma experiência muito bacana. E eles pedem para assinalar a alimentação que você quer. Então, eu fechei o pacote na casa de família, que eu escolhi para ficar. A casa de família é indicada pela própria escola. Então, é tudo amarrado. Então, eu escolhi com café da manhã e com jantar. Sem animal e com criança. Então, foi esse o pacote que eu escolhi. Com relação à questão do visto, o que eu digo para quem está pensando em sair pela primeira vez, ter a primeira experiência internacional? Diferente dos Estados Unidos e Inglaterra. Para ir para os Estados Unidos, você faz uma entrevista prévia aqui no Brasil. Para ir para a Inglaterra, você faz a entrevista na hora que você chega lá no aeroporto. Então, eu senti como uma entrevista muito mais dura para entrar na Inglaterra do que para entrar nos Estados Unidos. Por quê? Quando você chega lá no aeroporto, o representante que está lá para te atender, ele já sabe quem você é nos Estados Unidos. Ele já olha no sistema, já vê a entrevista que você fez, ele já tem os seus documentos. Então, eu achei, na minha experiência, pelo menos, foi uma entrevista bem mais branda do que para entrar na Inglaterra. Foi uma entrevista bastante dura, porque assim, ele olhou lá, não tinha nenhum carimbo no passaporte. Jovem, sozinho. Quer dizer, é um forte candidato a vir para ficar, né? Então, em alguns momentos eu cheguei a pensar, ele vai mandar embora de volta para casa. Mas se mandar também eu volto para casa, pelo menos eu tentei, né? O processo de atravessar a fronteira, ele é muito chato, né? Em qualquer situação, depois que você passou a fronteira, você se diverte, aproveita e tal, mas o processo de atravessar a fronteira, eu pelo menos considero bastante desgastante. Uma outra dica que eu passaria para quem vai ter uma primeira experiência é contratar um seguro viagem. Porque você não sabe lá se você pode ter um problema de saúde ou outros imprevistos. Eu fui sem seguro viagem, mas não porque eu negligenciei isso, mas por desconhecimento mesmo. Com o passar do tempo, eu fui tendo essa informação, eu montei minha viagem sozinho na época, né? E eu não tinha essa informação, mas se tivesse informação, eu teria feito um seguro viagem. Até que um dia, na prática, eu precisei, e aí eu aprendi essa necessidade, né? Então, por mais que talvez seja um pouquinho caro, você está num país diferente do seu, sua família não está lá, então você tem que tentar se precaver da melhor forma, né? Então, ficar em casa de família
eu achei uma experiência muito boa, é, tanto para aprimorar o inglês, como Tá. também é, pelo convívio, pelas diferenças culturais que você vai percebendo, conhecer pessoas diferentes que têm uma experiência diferente de vida, né? Tá. Então, como é que era a minha rotina lá, né? Eu me inscrevi numa escola, então na parte da manhã eu fiquei mais ou menos um mês lá. Tá. Na parte da manhã eu fazia um curso de inglês geral. Na parte da tarde era um curso de inglês para negócios. E na Ah, parte da noite eu conversava bastante com a dona da casa lá onde eu estava. Ela era uma escritora formada lá na Universidade de Oxford, que foi a cidade que eu olha que fiquei. bacana. Aham. Às vezes as crianças estavam lá, ela tinha netos na faixa de 3, 4 anos, né? Então eu tive a oportunidade de conversar com as crianças também, né? Me chamou a atenção porque quando a gente aprende em sala de aula um idioma aqui no Brasil, a gente aprende primeiro a frase completa e depois você vai aprender que tem as contrações, que é uma frase mais reduzida, né? E a criança, ela já fala as contrações e um dia na escola ela vai aprender que tem a frase completa, né? Então, Ah, entendi. chamou a Tá. atenção que é o processo inverso, né? Conversar com as crianças foi Aham. muito interessante. Às vezes eu já estudava 8 anos, mais ou menos, como eu comentei, mas às vezes eu tomava baile lá das crianças de 3, 4 Ah. anos, né? Falava, pera um pouquinho que o tio vai olhar no dicionário aqui. Ai, que legal. Então é muito interessante, né? Na parte da noite, a gente tinha essa coisa, falar, posso corrigir se houver alguma coisa que você está falando errado? Falar, pode corrigir. Então foi uma experiência de imersão mesmo, né? Na parte da Tá. manhã, era um grupo grande de alunos, né? Tinha gente do mundo inteiro, né? A Inglaterra tem essa questão também. Como vai gente do mundo inteiro para estudar lá, você acaba tendo uma experiência global em um único lugar. Então, na Tá. minha sala tinha gente aqui da América do Sul, Venezuela, Chile, Brasil. Da Europa tinha Portugal, França, Itália. Da Ásia tinha China, Japão. E do Oriente Médio tinha Arábia Saudita e acho que outros países também. Então Nossa, tá era um grupo bem. bem mesclado. E outra diferença em relação a fazer inglês ou outro idioma aqui no Brasil, porque todo mundo é brasileiro, então de vez em quando você recorre ao português para conversar, né? Mas lá Mas não teve lá, jeito, né? ou você fala, ou você fala inglês, ou você não fala com as pessoas, né? Ou ninguém se entende, Certo, né? Então te certo. obriga a falar. Eu fiquei até numa dúvida, assim, né? E ali era uma turma, o pessoal já avançado e tal, mas e se é uma turma de gente iniciante? Como que fala? Que a pessoa não fala nada, né? Um grupo de Ah, pessoas não fala nada, ninguém fala o mesmo idioma. Bom, é uma curiosidade, talvez algum dos seus amigos aí que esteja na sua página tenha passado por uma experiência assim, né? mas é que Possa nem entra, esclarecer. né, Kleber? Chega lá naquela entrevista, fala, meu filho, é melhor você voltar, porque não vai dar certo. Aí na parte da tarde era um grupo mais reduzido, né? Que aí já Tá, era inglês para negócios. Então, às vezes eu fazia aula sozinho, às vezes tinha mais alguém, porque depende como é um grupo ali de pessoas que estão viajando, então vai mudando, né? aham, Lá na sala grande, né, que tinha esse pessoal estrangeiro, uma experiência que me fez pensar foi uma moça que era árabe, né? Ela era mais reservada, eu não sei ao certo qual era o país dela, então não vou arriscar, mas ela era do Oriente Médio. tá. E um dia a professora colocou na tela a imagem do Superman, que é um personagem que todo mundo conhece, né? Pelo menos eu imaginava isso. Tá. E aí essa moça que era do Oriente Médio, ela não sabia quem era o Superman. Nossa,
E aí a professora pediu para que a gente explicasse para ela quem era o Superman. Então a gente tira daí que as culturas ao redor do mundo são muito diferentes, né? E que a gente está, assim, numa bolha, né? Você vai com a concepção, essa cultura americana, todo mundo conhece, né? Aham, aham. Mas não é uma realidade, né? É uma outra experiência que eu tive com um rapaz árabe, né? Ele falou assim, mas dá para sair na rua no Brasil? Ele era do Oriente Médio. Dá para sair na rua no Brasil? Porque a gente Ah, vê o pessoal lá no jornalismo, mostra o pessoal com metralhadoras na mão. Como que é? Lá é muito perigoso? É zona de guerra? Eu falei assim, olha, sendo bem sincero com você, eu tenho a mesma impressão sobre o seu país. Eu acho que as imprensas estão distorcendo. Ele deu risada, né? As imprensas andam distorcendo aí, claro. Tem muitos problemas de violência, mas dá para sair, dar um passeio na rua, sim. Não é, pelo menos na cidade que eu moro, né? Não posso dizer pelo país todo. Mas dá para sair, dar um passeio. Os problemas de violência são minoria, todo né? lugar. Eu, Aham. é, eu já tive alguns problemas aqui em São Paulo, mas nada sério, assim, quase já fui assaltado, mas tenho sorte de nunca ter sido assaltado, muitas pessoas já foram, mas não é um negócio constante, não é uma zona de guerra como, É, como é eles pintado, pensam. né? É, Um outro, um outro fator é a adaptação, né? Coisas que para eles são simples, né? Que já estão no dia a dia ali das pessoas, e aí você traz a sua bagagem, né? E aí o que aconteceu, né? O primeiro dia que eu cheguei lá, eu saí de casa, da casa onde eu estava hospedado, e fui pegar um ônibus. é. Aí era o motorista, assim, na Zona Sul de São Paulo tem algumas linhas que são assim. É o motorista que cobra, não tem o cobrador, né? Tá. E Nos aí Estados Unidos também tem. nos Estados Unidos também é assim, né? É. Aí eu pedi para ele uma passagem, né? Eu entrei no ônibus, né? Dei bom dia, pedi uma passagem. Aí ele falou, você vai para onde? Aí eu falei, eu quero uma passagem. Aí ele falou, para onde você vai? Ah, Aí eu falei a avenida para onde eu ia, porque cobra pela distância. Então, entendi. o que era óbvio para ele, para mim não era, né? Não E aí era. gerou ali aquele choque cultural, né? Um Aham. outro choque cultural que eu tive foi uma vez eu esqueci a minha carteirinha de estudante, né? Eles recomendaram que eu deixasse o passaporte em casa e eu andasse lá na Certo. cidade de A Oxford carteirinha. com a carteirinha de estudante da escola. Certo. Então nós fomos para um evento, né? No final de semana o pessoal se reunia e a gente ia conhecer outras cidades, né? E aí eu estava na bilheteria esperando para comprar um ingresso. E eu comentei com os meus colegas lá da escola que eu tinha esquecido a minha carteira de estudante que eu ia ter que pagar inteira. A Certo. moça da bilheteria, ela escutou isso e na hora que chegou a minha vez de pagar, ela cobrou meia. Bastou a Ah, minha palavra de que eu tinha esquecido a carteirinha para que ela ah, cobrasse meia. ah. E a experiência que a gente tem, cultural que a gente traz, é que você dá uma carteirinha de meia, a pessoa ainda vai Ainda olhar vai, ó. se é Você válida, se pagou a foi emitida pelo órgão mensalidade? certo. Você está em É, dia com a sua mensalidade? sim. Então isso foi também um choque cultural. Uma outra questão que surgiu lá, eu estava lá na casa, né? E eu aproveitava muito, ficava conversando lá com a dona da casa, né? E aí ela me deu um sorvete de sobremesa, né? Eu Certo. peguei ali o sorvete de sobremesa, comi o sorvete, e aí eu joguei a embalagem no lixo, é uma embalagem de plástico. Aí eu vi que ela ficou olhando, né? Com uma Ah, cara de interrogação, né? Eu falei, tá tudo bem, né? Aí ela falou assim, vocês não fazem coleta seletiva lá em São Paulo? ai, meu Deus. Aí eu Fazemos. falei, eu falei, realmente eu não tenho esse hábito, né?
Ela falou, meu Deus, é muito importante isso para manter o equilíbrio do planeta, né? Ah, Então, foi ali outro choque cultural, né? Eles gostam muito de comer carne de cordeiro lá, cordeiro. cordeiro. Tá. Também eu estava experimentando pela primeira vez, né? Ela percebeu e ela me perguntou: vocês não têm costume de comer? Que tipo de carne vocês comem lá? Eu falei: lá é mais carne de porco, carne bovina e carne E de frango. frango, né? É. Na região onde os meus pais nasceram, lá no Brasil, eles comem sim muita carne de cordeiro. Mas eu não conheço muito, mas achei muito bom. Então foi outra experiência ali que eu tive lá na casa, né? Então, o intercâmbio, uma outra coisa interessante que aconteceu, até quem for lá, não é um lugar muito famoso na Inglaterra, é um lugar chamado Cotswolds. Qual que é a característica lá? Quando houve a Revolução Industrial na Inglaterra, essa região não passou pelas transformações da Revolução Industrial. Então ela ficou como era antigamente. Então virou uma região muito pobre e depois, quando os anos passaram, perceberam que a Inglaterra dos tempos antigos estava preservada ali. Ah, Então, hoje é como se fosse uma viagem no tempo, né? Você consegue ver como era a Inglaterra antes, e as pessoas que têm casas nessa região hoje são pessoas ricas, né? tá. Porque é como se você voltasse ao passado preservado, né? Tem uma Valorizou, né? cidade, valorizou, tem uma cidade lá chamada Bufford, se eu não me engano. Então a gente foi fazer um passeio com o guia lá, e aí ele apresentou a cidade para as pessoas e ele me chamou. Ele falou: eu vou te mostrar aqui uma coisa para você. Ele me levou Tá. numa igreja lá e ele falou: olha, essa representação tinha um painel lá de pedra, essa representação aqui rei português que mandou para o rei inglês, mostrando como era o Brasil na época do descobrimento. Então tinham índios lá, Ah, natureza brasileira, né? Foi um negócio que me marcou também nessa interessante. experiência, né? Aham. Sempre é bom ir com o guia, né? Porque ele mostra Tá. coisas históricas, né? Achei bem interessante porque você vê as origens daquele idioma que você está estudando, né? Então, por exemplo, em casas antigas tinha um orifício na parede para entrar vento, né? Então ele Ah, falou que vento em inglês é wind e eye é olho, né? Então era como se fosse olho de vento, né? Aquilo lá para o vento entrar. tá. Tá. Wind eye virou window, que é Que janela, é né? janela. Então eu vi lá Olha! nas casas a origem da palavra window, né? Também os castelos, né? Que foi explicado que quando os vikings invadiram a Inglaterra, aqueles castelos foram responsáveis pela sobrevivência da língua inglesa, né? Certo. Então os ingleses usaram aquilo lá para resistir à resistência viking, à invasão viking. Então provavelmente a gente não falaria inglês se não fosse por aquelas estruturas, né? Certo. Então foi mais ou menos isso aí. Para quem quiser ir, aconselho fazer um bom planejamento financeiro, ir com seguro, é, enfim, fazer tudo dentro de um planejamento para você não ser surpreendido com nada, ou pelo menos minimizar as surpresas que você Sim. tenha. E é uma experiência que com certeza você nunca esquece. É. Eu acho que essa fala sua, ela vai bem de encontro com os meus outros convidados, né? O Fernando, a gente fez esse planejamento, né? Foi muito importante fazer, foi por uma empresa, tinha seguro, tinha lugar para ficar, tinha escola, né? Então, e depois que terminou a escola, ele tinha um mês ainda de visto, que era para passear, né? Tanto que é o período que nós fomos lá buscá-lo, tudo. Então, a Marcela ontem também relatou isso.
que para ela voltar agora da França, que estavam fechadas todas as fronteiras, se ela não tivesse a ajuda de uma agência, né, ela não tinha conseguido voltar para o Brasil. Então, assim, eu estava conversando isso com o Fred ontem. Aí, assim, é legal. Às vezes, para os Estados Unidos, acho que a gente já até dá, assim, a gente está dispensando um pouco o guia, a gente já está sendo um pouco mais autônomo, né? Mas algumas coisas a gente não abre mão, né? Do seguro, a gente sempre foi com seguro, saúde, a gente sempre foi com planejamento, né? E a gente sempre foi sabendo onde ia ficar, o que ia fazer, né? Quando você foi para Los Angeles aquela vez, eu te dei um monte de dica lá, né? É Você também dá um verdade, é monte de verdade. dica, e a Chica tá sempre dando dica pra gente, e ela tá precisando viajar, né? Assim que puder, por favor, precisamos É verdade, voltar. Precisa ela, voltar com ela ela para merece, Nova não ficou York, trancada porque em casa. precisa voltar com ela para Nova York. Nós nos chamamos de americanas porque a gente adora essa terra americana e a gente precisa fazer uma viagem junto, né? Porque vai ser muito legal isso aí. Mas para quem está nos ouvindo é isso. Tanto o Fernando, como a Marcela, como o Cleberton, não tiveram surpresas? Sim, tiveram. Mas quando a gente faz um planejamento, né? Minimiza, essas surpresas são minimizadas, né? Você tem um pouco mais de jogo de cintura para lidar com essas situações, principalmente quem vai sozinho, né? Então, você foi sozinho, a Marcela foi sozinha, o Fernando foi sozinho. Então, chega lá, o voo. Quando nós fomos buscar o Fernando, eu tinha tudo decorado. Para quem não sabe, o Cleberton também é um bom professor de inglês e foi nosso professor de inglês uma temporada. E a gente mais comia do que falava, mas tá tudo É bem, né? verdade. Mas me ajudou muito quando chegamos lá em Washington, fomos pegar a escala e o voo tinha sido, não, na imigração, eu tinha todas as perguntas, eu falei, eu já fui para lá várias vezes, eu vou me sair bem na imigração. O cara pergunta para mim o que é que eu fazia no Brasil. E aí eu falei, e agora eu respondo o quê? Porque essa pergunta eu não tenho decorado. Eu não tenho decorado essa pergunta para responder. O que eu faço no Brasil? E fiz bem assim. Meu Deus, como é que eu vou falar para esse homem o que eu faço no Brasil? Aí acho que ele olhou minha cara, ficou com dó de mim, começou a falar comigo em espanhol. E aí a gente resolveu toda a situação, foi ótimo. Eu pude escapar daquela situação. Mas chegamos no balcão para fazer a conexão, o nosso voo tinha sido cancelado. E aí não tinha ninguém falando em espanhol, não. Foi o inglês, pouco, mas bem. Eu sempre penso assim: se alguém falar comigo muito rápido, eu vou pedir, por favor, fale devagar. Né? Isso eu sei falar em inglês. Então eu vou pedir para a pessoa falar devagar, para eu ter um tempo para coordenar tudo isso e responder. Né? Então, essas são as coisinhas que acontecem em viagem, para quem ainda não fez. Mas, como eu trabalho com coisas positivas, eu acho que a gente tem mais é que ir mesmo, né? Tem que ir. E eu queria que você contasse aquele episódio quando você foi para o México. Você estava nos Estados Unidos e acabou dando uma passeadinha no México. O seu probleminha para voltar para os Estados Unidos. Conta pra gente que isso é muito legal. O que acontece? A gente estava em Los Angeles, né? Inclusive, nessa viagem para Los Angeles aconteceu, sabe aquela loucura, pega a mala e sai correndo para o aeroporto e arruma isso, arruma aquilo. Eu simplesmente deixei o dinheiro em casa, né? Eu lembro disso. Foi emocionante, né? Por isso que eu falei, vá com dinheiro. Mas acabei conseguindo resolver aos trancos e barrancos, né? Conseguiram me mandar o dinheiro lá. Mas esse episódio do México, a gente foi fazer um passeio em Tijuana, né? Vamos lá conhecer, né, a cidade, ter uma experiência diferente, né? Aí a gente foi tomar café de manhã no hotel. A moça do hotel, inclusive, nasceu lá. Falou assim, vocês vão em Tijuana, né? Mas, assim, geralmente a gente não dá valor ao que tem, né? Quem mora no lugar não dá valor ao que tem.
Mas quando que eu ia ter a oportunidade de ir em Tijuana, né? Quantos estrangeiros conhecem tanta coisa no Brasil que a gente não conhece, né? É verdade, é É, verdade. para mim é muito interessante conhecer Tijuana, né? Aí fui conhecer Tijuana, atravessamos a fronteira, né? Para mim, o que ficou bem marcado, né? Quando você atravessa a fronteira, é a diferença de estrutura que tem, né? Você tem um Ah, soldado do lado de cada fronteira, muito bem armado, muito bem uniformizado, né? E do outro lado você tem um soldado com uniforme não tão bem arrumado assim, não tão bem armado assim, a pintura do prédio já é diferente, né? aham. Isso me marcou bastante, né? Passamos uma tarde muito agradável lá em Tijuana, né? Fomos num restaurante, fomos muito bem recebidos lá. Todo mundo é latino-americano, né? Então comi farritas, né? Falei assim, pode me indicar um prato aí bem mexicano, né? Ele indicou Ah, farritas, guacamole, né? Eu tenho até hoje a ai, foto com elas. delícia. Ah, Tirei foto com elas, ah. foi muito bacana. O que acontece? Na hora de voltar para os Estados Unidos, aí, para atravessar a fronteira, para entrar no México foi fácil. Para Mas pra voltar, sair. olha, tinha uma fila imensa, porque assim, quando você está sozinho, você fala, é aventura, né? Mas eu estava com a minha Ah, mãe, né? ah, Então, uma fila, aí a gente. é, Quando entrou, era tipo um lugar subterrâneo, assim, tipo um bunker, né? Aí a gente estava usando aquelas roupas de lã mexicanas, né? Que a gente tinha comprado lá, tinha esfriado, aquelas roupas típicas, né? ah. Poncho, né? A gente estava de poncho. Aham, aham. Aí o guarda olhou para mim e falou assim: por que vocês estão usando essas roupas? Aí eu falei: tá muito frio lá fora. Lá dentro do lugar tava quente. Eu falei: lá fora tá Claro. frio. Aham. E aí passando na tela um monte de rosto de terrorista procurado, tal. Ah, E a não. minha mãe aflita, né? Aí quando chegou a nossa vez de passar, né? O guarda olhou meu passaporte e falou assim: o que que vocês vieram fazer aqui? Por que que vocês foram para o México? Nós estávamos lá em Los Angeles, viemos conhecer. Aí ele olhou para o meu passaporte e fez assim. Ai, meu Falou Deus. assim, tá tumultuando aqui, cara. Não vem tumultuar o tanto de gente querendo passar, né? E eu falei, pronto, agora ele não vai me deixar entrar, né? Aí eu não consigo nem aproveitar a passagem de volta. É verdade. É verdade. Nossa, mãe. E aí a gente entrou, né? E aí a minha mãe ficou mais tranquila, né? Mas, assim, quando você vai entrar em um país, mesmo que você tenha o visto, o país não é obrigado a te deixar entrar, né? Certo. Então é uma observação que eu faço, né? Adorei conhecer Tijuana, né? Uma gente muito acolhedora, me diverti muito lá. Mas se os países têm essa questão de travessia de fronteira e a sua passagem de avião de volta está no outro lado da Do fronteira, outro lado. é melhor ficar Quietinho onde lá. você está. É. Ai, olha, nós estamos falando de desafio, né? E o tema da nossa live é o desafio de um intercâmbio e o desafio de um TCC, né? Então, agora eu queria que, vamos mudar um pouquinho o rumo dessa prosa, dar oportunidade para você contar um pouquinho para a gente. Eu dei uma vasculhada lá, mas eu não consegui ler, porque está em inglês, né? Claro, você ia fazer um TCC em inglês, né? Para você contar para a gente um pouquinho como foi fazer, por que que você escolheu esse tema, você está nessa linha agora? Então, o que aconteceu? Eu trabalho nessa parte de investimentos, uma parte que eu realmente me apaixonei, que eu gosto muito, e resolvi fazer uma pós-graduação nessa área, né? Certo. O desafio que eu já sabia que eu ia ter era a questão da matemática, né? Eu sempre Tá. estudei cursos de humanas, né? Nunca estudei cursos de exatas. Então,
eu penei bastante nas disciplinas de estatística, contabilidade. Teve uns momentos assim que eu estava levando de 7-1, né? E aí eu falei, não, eu vou ter que me socorrer aqui, né? E aí eu parei tudo. Aí essa loucura toda, e é pandemia, mais todas as coisas que a gente tem na cabeça. Então, Sim. vamos pôr essa bola no chão. Eu parei o final de semana, fiquei em casa, olhando os cálculos em câmera lenta, vendo as anotações que eu tinha feito dos professores na sala. Depois foi para online, foi meio a meio, né? Aí fiquei Tá. assistindo novamente, ou vendo as anotações, ou assistindo novamente os vídeos que os professores tinham gravado das aulas, até entender aqueles cálculos. Então, para mim, foi bem desafiador nesse sentido, né? Falei, eu tenho que ter calma, olhar devagar, para depois conseguir fazer, senão eu não vou conseguir terminar o curso. Aham. Então, foi uma experiência muito bacana, porque eu tive contato com pessoas que ficam o dia inteiro operando na bolsa, de formas diferentes, e cresci muito, muito com isso, tendo contato com essas pessoas, né? Achei uma experiência muito agregadora para mim, né? Aham. Me deu uma outra visão, assim, de mundo, sabe? Aham. Aí, uma dessas disciplinas, a estatística, eu acabei, depois que eu já tinha ganhado uma familiaridade com o assunto, eu acabei incluindo no meu trabalho, né? Tá. Então, algo que era desafiador, que me assustava, acabou sendo uma ferramenta ali que Legal. depois que eu busquei um domínio, eu consegui utilizar ao meu favor, né? Então, assim, o que me chamou a atenção, né, para esse tema? Em 2020, a gente teve uma crise desencadeada pelo início da pandemia do coronavírus no mundo dos investimentos. Certo. Então, assim, o que eu observei? Muitos investimentos, ali na fase aguda, fevereiro, principalmente março, eles tiveram uma queda muito acentuada. E um dos investimentos que ficou de pé foi o investimento em dólar. Tá. Ele, inclusive, subiu, né? E aí eu fiquei pensando, né? Será que isso é um padrão em todas as grandes crises? Isso acontece com o dólar, essa subida na cotação, né? Certo. Para quem se liga em turismo, viagem, essas coisas, percebeu que o dólar, do ano Aumenta. passado para cá, ele deu uma subida alta. Então eu resolvi fazer uma investigação nesse sentido, né? Então eu peguei, depois de 1999, porque foi quando entrou o regime de câmbio entre o real e o dólar que está vigente hoje, né? As grandes crises que interromperam as atividades na Bolsa de Valores, porque foram crises mais agudas, para analisar estatisticamente o comportamento da cotação do dólar frente ao real. Por quê? Na crise é o momento mais difícil para você, seja gerenciar seus próprios investimentos ou ser um analista de investimentos, né? Aham. Então vamos estudar crises, não necessariamente o que aconteceu nas crises anteriores vai se repetir, mas se a gente tiver um Tá. conhecimento maior sobre crises anteriores, fica mais fácil lidar com crises futuras, né? Certo. Então achei, assim, não que eu achei legal, né? Mas assim, de experiências ruins a gente tira experiências boas. Então foi bom ter Sim. acontecido uma crise tão forte enquanto eu estava na faculdade, né? Estudando o tema, debatendo ali com os alunos, que eram pessoas muito qualificadas também, com os professores, né? Então foi um laboratório bacana nesse sentido, né? Então, as quatro crises mais agudas que interromperam as atividades na Bolsa foram os atentados de 11 de setembro em Nova York, Certo. que aí a Bolsa fechou por conta da Tá. gravidade da situação. Nessas outras crises que eu vou mencionar, por conta da queda no preço dos papéis, as atividades foram interrompidas, né? Então foi em 2008 a crise subprime dos Estados Unidos, né, aquela crise financeira quando Tá. quebrou o banco Lehman Brothers.
Aham. 2017, quando o Michel Temer foi denunciado pelo Joesley Batista, né? Ganha até o apelido de Ah, Joesley Day, né? Que foi uma queda bem grande na bolsa, teve que é. interromper também as atividades. E 2020, o início da pandemia de coronavírus, né? Então eu reservei um mês de férias e eu me dediquei exclusivamente ao trabalho. Tá. Porque esse tipo de coisa, como diz a sabedoria popular, quem muito abraça, pouco aperta, né? Então, se você está com a cabeça cheia de coisas, é muito difícil dar conta de Sim. um trabalho assim, né? Eu, O pelo foco, menos, né? cada um... É, talvez mulher tenha mais facilidade, né? Dizem, né? Em ser multitarefas, né? Mas eu não daria conta. Eu lembro da faculdade, né? Às vezes muita gente que tinha ideias boas, pessoas inteligentes, mas que tinham muitos compromissos no seu dia a dia e não conseguiram amarrar o trabalho, né? Então eu tirei 30 dias para me dedicar exclusivamente ao trabalho. Então eu tinha uma orientadora, eu conversava com ela uma vez por semana. Comecei lendo os artigos científicos para entender o que forma o preço do dólar, né? Certo. Então, eu li em torno de 20 artigos, né? Nos primeiros dias, né? Então, aí você vai montando a figura na sua cabeça do que acontece, como que é esse quebra-cabeça, né? Assim, a conclusão que eu cheguei, claro, outras pessoas podem ter outras conclusões, né? Aham, Mas aham. dentro do universo daquilo que eu estudei, o que a gente vê que os estudiosos apontam ali para formar o preço do dólar? O Brasil não é um país que tem uma moeda negociada globalmente, né? A nossa moeda é uma moeda periférica, vamos dizer assim. Certo. Então, o Brasil precisa atrair dólares para poder equilibrar ali o seu balanço de pagamentos, porque é a moeda que é usada Certo. para negociar aí com o mundo, né? Então, tem Certo. dois caminhos para atrair. O primeiro é que os investidores estrangeiros invistam em negócios aqui no Brasil, negócios de longo Tá. prazo. Essa é a melhor opção, porque não é um dinheiro que fica indo e vindo. Certo. E tem aquele dinheiro especulativo. As pessoas, os grandes investidores estrangeiros, colocam o dinheiro aqui para rentabilizar. Se alguma coisa os assusta e faz acreditar que não é seguro deixar o dinheiro no Brasil naquele momento, aquele dinheiro é recolhido e aí a cotação do dólar sobe. Ah, é Então, assim que funciona. então assim, o legal é a gente ter um ambiente de estabilidade no país que incentive os investidores internacionais a deixarem o dinheiro aqui por um longo prazo. Certo. Nos períodos em que a cotação do dólar caiu, de 99 para cá, foram períodos em que o país era visto como uma âncora de estabilidade maior, né? Certo. Então, quando a estabilidade não é vista como um fator ligado ao país, aí a gente tem mais acesso a capital especulativo de quem veio para investir, rentabilizar e levar o dinheiro embora, e aí a gente fica à mercê de a qualquer momento ter uma explosão aí na cotação do dólar, né? Puxa Então, vida. basicamente é isso que os estudiosos convergem aí nesses artigos que eu li, foi a ideia que eu reverberei ali no meu trabalho, né? Então, eu medi estatisticamente com aquelas contas que eu tive dificuldade no começo, né? E com as variáveis que os estudiosos apontavam ali nos artigos deles, né? Então, eu vi duas variáveis influenciando a cotação do dólar. O índice Bovespa, a menor influência que ele exerceu foi 75% na crise de 2001, e o risco país, né? Tem um índice lá que é divulgado pelo banco JP Morgan, né? Eu estava Então, até quando anotando aqui o bendito risco Brasil que a gente escuta falar tanto, né? chama EMBI-BR, né, o nome, Aham. né? Então, assim, o que eu encontrei? Nessas grandes crises, quando aumentou o risco Brasil,
aumentou junto a cotação do dólar. Tá. E quando a Bolsa de Valores estava em queda durante esses 4 períodos indicados, a cotação do dólar subiu. Então, esses foram os padrões de comportamento. Tinham outras variáveis apontadas ali pelos estudiosos, mas que os cálculos não identificaram uma correlação entre elas. Essas duas, a gente tem os dados diários para poder comparar. As outras não são dados diários. Então, não necessariamente elas não têm, não quer dizer que elas não tenham correlação. Mas eu não consegui provar a correlação. Talvez se tivessem dados diários, como tinham essas outras duas, eu tivesse conseguido comprovar uma correlação. Então, eu faço essa ressalva lá. Então, para mim foi muito útil por saber, claro, quando a gente fala de renda variável, né, que são aqueles investimentos que oscilam mais, a gente trabalha com tendências, a gente não trabalha com certezas. Então, não necessariamente tem acontecido no passado, vai acontecer no futuro também. Agora, o dólar, quando você investe em ações, ele é uma boa ferramenta de proteção da sua carteira. Porque quando, nesses 4 episódios, quando aconteceram essas crises mais agudas, a cotação do dólar subiu do outro lado. Então, para as minhas atividades profissionais, ajudou bastante. Você viu hoje a mulher que ganhou na Mega Sena, né? Ela se apresentou hoje, né? A Mega Sena da virada, né? Então a gente precisa indicá-la para você ser um consultor para ela. Para ela não esquecer esse bilhete de novo. Ou a gente ganhar na Mega Sena também, né? Vamos ver se a gente faz um bolão aí, né? Vamos fazer um bolão. Olha, é muito interessante isso tudo que você falou, né? Eu conversei com muita gente durante esse 1 ano, vai fazer 1 ano daqui um pouco, quanto que as pessoas aprenderam coisas diferentes na pandemia, né? Então, assim, como você falou, eu parei, fui ler, fui fazer, e quanta gente que fez coisa diferente e experimentou coisas que nunca tinham feito. Então, eu acho que como eu gosto de trabalhar o positivo, né? Então eu vejo esse lado positivo da pandemia, né? Onde a gente foi buscar fazer coisas que a gente não faria, né? Você foi procurar, que nem você falou, nossa, matemática, tal, mas eu corri atrás, tal. Quantas pessoas foi... a Lori tá gritando aí, eu também tô com saudade. É verdade, a Lori tá aí comentando. Quantas pessoas aprenderam coisas novas e trouxeram coisas novas. Então, muito legal essa conversa, mas, como eu te falei, o Instagram é cruel com a gente e já está batendo assim em cima do horário para a gente terminar. Tá certo. Você tem mais alguma coisa você quer falar mais alguma coisa? Tem mais 3 minutos. Tá certo. Você tinha me perguntado sobre ter escrito em inglês no começo, né? Uhum. Foi uma orientação da faculdade, eles disseram quem pudesse escrever em inglês, que escrevesse, porque aí você abre o leque para que mais pessoas possam ler o seu trabalho. Uma vez que é um idioma que é usado aí por muita gente, né? Então eu cheguei a escrever uma página em português, né? Tá. Aí eu tinha escrito, aí eu falei, não, peraí, eu consigo escrever em inglês, né? E aí eu voltei e passei aquela página, né? Então o espírito é esse, você abre o leque para que mais pessoas consigam ler o seu trabalho. Possam acessar. Legal, muito bom. Então agradeço muito pelo seu convite, espero em breve receber um convite para um encontro presencial, né? Sim. E aí a gente faz aquele banquete que vocês faziam aí no tempo que tinham as aulas aí na casa de vocês, né? E um grande abraço aí para toda a família, para quem estiver assistindo, né? Também são pessoas muito queridas, né? Uhum. E nos vemos aí depois da pandemia pessoalmente.
Se Deus quiser. É Lucy o nome dela. Lucy, eu salvo a live, ela fica gravada no IGTV do Instagram e depois ela vai para o meu canal do YouTube, Isabel Bossi, tá, todas as minhas lives estão lá, tá bom? Então, tá, sabe, depois eu vou mandar o link pro Kleber e a gente vamos fazer essa live virar. Também tô com saudade, Verinha, tem um monte de gente aqui nos assistindo. Quero agradecer também pela sua generosidade em contar tudo isso, porque isso tudo é coisa que a gente conversa quando a gente se encontra. E eu falei, nossa, É eu preciso dar verdade. uma cutucadinha, porque eu tô com saudade de falar dessas viagens que a gente faz, né? É coisa comum que a gente sente. E acho que faltava esse tema aqui nas minhas lives. Para maio, eu já quero convidar quem está aqui. Para maio, o primeiro convidado meu vai ser o Lázaro. Não sei se ele ainda está por aí. Lázaro Menezes. Ele fez um curso de imersão de coaching comigo. Ele vai ter uma história bem legal para contar para gente. Depois eu vou conversar com a Paloma. Ela é mãe de 3 criancinhas pequenas, mas o Instagram dela bomba com tudo que acontece. Eu quero saber como é que ela consegue lidar com tudo isso. E também vou conversar com a Angélica, ela mora no Rio Grande do Sul e ela é uma motociclista e ela faz viagens com a moto dela, ela e a moto dela e Deus. E ela vai para cada lugar fora de série que ela tem que contar pra gente como é que ela faz tudo isso, né? Ela tem que contar essas histórias pra gente. Já fica o convite aqui para quem está nos assistindo. Boa noite para todo mundo, boa sexta-feira, obrigado, Cleberton, um beijo na Chica, nas meninas. E até mais. E aí a gente agora aguarda acabar a pandemia para fazer aquela festa. Tá certo. Tá bom? Então nos vemos em Tchau, breve, se gente. Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau. Tchau, gente.